Olá, amigos. Estamos iniciando a nossa palestra na Fraternidade. Esta noite recebemos o nosso companheiro Evandro Segato. O Evandro Segato tem seu trabalho espírita realizado na cidade de Santo André, né, Evandro? Participa da USE, da cidade de Santo André. E hoje o Evandro vai trazer para nós a palestra Integração, Mente e Corpo. Evandro, fica à vontade. Boa noite. Prazer estar aqui essa noite com vocês. Acabei descobrindo, inclusive, que eu conheço o Coelho desde que eu era pequenininho. E esse tema, integração mente e corpo, se nós formos abordá-lo ele com profundidade, nós precisaríamos aqui de 6 meses de palestras e mesmo assim não íamos conseguir encerrar o assunto. Então a ideia é nós darmos uma pincelada em alguns tópicos, principalmente no que mais se refere no nosso dia a dia, aquilo que nós podemos utilizar e avaliar no nosso dia a dia. Vocês já devem ter ouvido falar aquela frase de que nós somos o que pensamos. Essa é uma grande verdade. E é uma frase que requer muita reflexão sobre ela. Nós somos o que pensamos porque nós somos reflexos ou produtos do que nós produzimos através da nossa mente. Joana de Ângeles nos diz que, inclusive, o nosso corpo físico nunca deve ser separado do nosso espírito numa análise, porque foi através do nosso pensamento que nós formamos esse corpo físico que nós utilizamos hoje. A espiritualidade nos ensina de que existem 2 forças que são consideradas as 2 maiores forças do universo. A primeira e maior delas é a força do amor. Com o amor tudo nós podemos, tudo nós resolvemos, é solução para tudo na nossa vida. E a segunda maior força é a força do pensamento. Eles nos dizem que nós não temos capacidade de entender o que nós podemos fazer direcionando de uma forma correta essas 2 forças na nossa vida. A força do amor e a força do pensamento. E essas 2 forças nós temos à nossa disposição para nós utilizarmos a qualquer momento, direcionarmos para onde quisermos e mais, temos a capacidade de potencializá-la, principalmente o amor, potencializar a níveis inimaginários. Quanto mais nós amamos, mais nós vamos aumentando essa nossa capacidade. Quanto mais nós entendemos o poder que nós temos com a força do nosso pensamento, mais nós vamos mudando a nossa vida. Mais felizes nós vamos nos tornando. Tem um texto de Joana de Ângeles, que chama exatamente Integração Mente e Corpo, que ela coloca a nossa mente como sendo uma usina psíquica, que irradia energias por todo o nosso organismo. E ela vai a fundo em cima desse tema, dizendo que essa usina psíquica que nós temos, nós vamos irradiando essa energia e podemos modificar, inclusive, as nossas células. Conseguimos buscar a nossa cura. Tudo que acontece conosco está diretamente relacionado ao nosso pensamento. Existe uma passagem que eu gosto muito do Evangelho, da mulher hemorrágica, que é a cura da mulher hemorrágica, que a mulher tinha uma hemorragia, fazia 12 anos e nada a curava. E ela tinha uma fé, ela tinha uma certeza de que se ela encontrasse com Jesus, quem ela já havia ouvido falar, mas nunca tinha o visto pessoalmente, se ela chegasse perto de Jesus e tocasse no manto dele, ela obteria essa cura. Nós sabemos que Jesus curou a muitos, não a todos, mas a muitos, porque era necessário o merecimento. Mas Jesus, através da vontade dele,
ele impunha as mãos e, através da vontade dele, ele direcionava as energias que faziam a cura. Mas nesse dia que a mulher hemorrágica foi curada, Jesus estava passando pela cidade, ela ouviu falar, foi até o encontro dele, uma multidão estava ao redor dele, e ela chegou por trás e tocou no seu manto e imediatamente obteve a cura. E o Evangelho deixa muito claro de que nesse episódio, Jesus não teve a intenção, através da vontade dele, de transferir aquela energia, porque ele nem sabia que ela estava lá atrás. Tanto que o Evangelho diz que ele se vira e diz: quem foi que me tocou? Senti o poder sair de mim, senti a energia sair de mim, mostrando que ele não teve a intenção de curá-la. Mas ela, através da vontade dela, do pensamento dela, da fé dela, que faz parte do pensamento, ela atraiu aquela energia e obteve a cura. Mostrando de que nós, se temos a possibilidade de vir ao centro espírita, de tomar os passes, de fazer o tratamento, ótimo. Temos que vir e vir com fé, com certeza, com otimismo, na certeza que nós vamos encontrar aquilo que nós viemos buscar e nos tornar receptivos, ou seja, abertos para receber essas energias. Mas a pessoa que não tem essa oportunidade também pode receber essas energias, também pode receber esses benefícios, através da sua vontade também. Vontade que é controlada pela sua mente. Tudo começa na sua mente. Com o poder da mente, nós podemos coisas maravilhosas, transformar a nossa vida e das pessoas que estão à nossa volta. Tem uma passagem que eu gosto muito, que é uma história, na verdade é uma situação que aconteceu com um grande escritor chamado Olavo Bilac. Olavo Bilac tinha um amigo, esse amigo tinha uma fazenda e Olavo Bilac já tinha ido nessa fazenda, conhecia essa fazenda do amigo, e um dia esse amigo resolveu vender essa fazenda. E encontrou Olavo Bilac, como o Olavo Bilac escrevia muito bem, ele falou: Olavo, sabe aquela fazenda que você esteve lá uma vez? Eu estou querendo vendê-la e gostaria que você escrevesse alguma coisa sobre ela, como você conhece, escrever alguma coisa sobre ela, para que eu pudesse anunciar a fazenda. E o Olavo falou: claro, eu conheço a fazenda, gostei muito de lá, eu vou escrever um texto e envio para você. E assim o fez. Escreveu o texto, enviou para o amigo, e o texto dizia mais ou menos assim: vende-se uma linda propriedade, onde no centro é construída uma casa cercada de varanda pelos 4 lados. Varanda essa que, pela manhã, é possível deitar na rede, sentir a suave brisa e ouvir o canto dos pássaros. E um riacho que corta toda a propriedade. Riacho esse cercado de flores multicoloridas e ao fundo uma plantação de árvores frutíferas. E assim ele foi descrevendo a fazenda, a propriedade, como ele havia visto, como ele via aquela propriedade. Enviou para o amigo esse texto. Passou alguns meses, a primeira oportunidade que ele encontrou o amigo, ele perguntou: e aí, conseguiu vender a fazenda? E o amigo falou: não tive coragem. Depois que eu li o texto que você escreveu, aí que eu percebi a preciosidade que eu tinha e que eu não dava conta disso. Essa história, ela tem o objetivo de fazer com que nós possamos refletir sobre o valor que nós damos para aquilo que nós temos. A frase que a gente mais ouve as pessoas falarem é assim: nossa, eu era feliz e não sabia. Mas ele é feliz hoje e também não sabe. Né? Ele não direciona a sua atenção para aquele momento. A pessoa, o ser humano, ele tem uma capacidade de viver onde ele não está. Ele coloca o pensamento dele aonde ele não está, coloca o pensamento dele no futuro, e ele está vivendo o presente. E ele se preocupa
e coloca toda a sua energia mental naquilo que é incerto. Se ele vai ficar rico, se vai dar certo o casamento, se o negócio que ele está abrindo vai prosperar, um monte de coisas incertas, e deixa de se preocupar com a única certeza absoluta que é o presente, de valorizar aquilo que ele tem. Tem uma passagem também dita como sendo de Jesus, que mostra bem também esse lado da importância de nós darmos atenção às coisas boas, de direcionarmos a nossa atenção nas coisas positivas. Diz que Jesus estava no deserto com seus apóstolos, caminhando, e num certo momento da caminhada havia um animal morto. Um animal grande morto, já há vários dias, já em estado de putrefação, com muitos bichos já comendo aquela carniça, um mau cheiro muito grande. E os apóstolos falaram, não, mestre, não vem aqui, está um mau cheiro muito grande, fica longe. E Jesus fez questão de se aproximar. Jesus se aproximou daquele animal, fixou o olho naquela imagem de podridão, de mau cheiro, de bichos, e fez o seguinte comentário: que dentes lindos tinha esse animal. Ele conseguiu enxergar dentro daquela situação a única coisa bonita que tinha para se ver, que eram os dentes do animal. E o ser humano tem a capacidade contrária, de enxergar sempre o lado ruim das coisas. Tem uma pessoa que tem 99 virtudes e um defeito, ele aponta o defeito. Aponta, comenta e ainda dá uma exagerada porque é mais legal na hora da conversa. E o certo seria exatamente o contrário. A pessoa pode ter 99 defeitos e uma virtude. Essa virtude que nós temos que valorizá-la. Eu contei essas passagens para nós começarmos a refletir que tudo isso faz parte da nossa mente, da nossa decisão de ser feliz, da nossa decisão de visualizar nas situações, nas coisas, nas pessoas, sempre o lado bom. Não existe ninguém que seja tão ruim que não tenha nada a ser valorizado, que não tenha algo de bom a ser comentado. E é esse lado bom que nós temos que comentar, esse ponto que nós temos que falar. E isso muda tudo na nossa vida, mas tudo começa na nossa mente. Joana de Ângeles, nesse mesmo texto que eu citei, onde ela coloca a nossa mente como sendo uma usina criadora de energias, ela fala da importância da nossa mente na nossa saúde e na nossa felicidade. Ela diz que uma pessoa não é saudável se ela não tem pensamentos bons. Se o pensamento dela não é bom, não é produtivo, não é de amor, não é de carinho. A pessoa aparentemente pode até estar com um corpo físico saudável, mas o pensamento, não. Um pensamento negativo, pensamento deletérios, enxergando sempre o lado ruim das coisas. Você fala bom dia por quê? Está sempre negativa. Acontece alguma coisa que ela vai fazer, ela já fala, não vai dar certo. Não vai dar certo, não, já não está dando certo, a partir do momento que ela decidiu que aquilo não ia dar certo. A reforma íntima, que nós tanto falamos em palestras, que a doutrina espírita tanto incentiva todos a fazer, que é o processo de reflexão sobre os ensinamentos de Jesus, sobre a conduta moral nossa, ou seja, aquele exercício que nós fazemos de tentar nos tornarmos pessoas melhores a cada dia, essa reforma íntima, ela tem início na nossa mente. Nós primeiro decidimos fazê-la. Depois, estudamos as condutas morais, os ensinamentos de Jesus. Refletimos sobre eles, analisamos sobre a nossa postura, como é que nós estamos vivendo diante daqueles ensinamentos, o que nós devemos mudar e mudamos. Tudo isso é um trabalho mental. Se nós não tivermos esse trabalho mental, a reforma íntima não acontece. Se esse trabalho mental não estiver direcionado de uma forma positiva, nós não vamos nos tornar uma pessoa melhor. Nós não vamos ser uma pessoa mais feliz e, consecutivamente, fazer mais felizes as pessoas que estão à nossa volta.
Nós temos que tomar cuidado, não só com as grandes coisas, com os grandes pensamentos nossos, mas principalmente com aqueles pequenos, que às vezes nós não damos valor. A reforma íntima, a mudança, ela tem que começar nas pequenas coisas. Depois, automaticamente, ela se exterioriza para as outras. Aqueles pequenos pensamentos, aquelas pequenas coisinhas que às vezes nós não damos bola, é ali que às vezes está os nossos maiores defeitos. É ali que nós temos que modificar. Ninguém tropeça em montanha. Nosso tropeço está em coisas menores, em coisas pequenas, em pequenos pensamentos. Tomar cuidado, policiar os pensamentos, exatamente naquele momento onde, obviamente, nós vamos policiar os pensamentos, aquelas situações negativas ou aquelas pessoas que nós temos algum atrito ou nos tem na conta de inimigo, porque aquelas pessoas que nós amamos, que nós gostamos, nós só vamos ter pensamentos bons com elas. Mas exatamente naquelas pessoas que nos têm na conta de inimigo é que nós temos que fazer o nosso maior esforço. Depois as outras todos passam. Aí algumas pessoas dizem, eu tento mudar, eu tento me policiar, percebo que estou conseguindo, meu pensamento já, coisas ruins que eu pensava no passado, eu já não penso mais. Isso vai mudando a vida dele, ele vai sendo uma pessoa mais saudável, como diz Joana de Ângeles, mais feliz. Ele diz, eu penso, mas de vez em quando passa um pensamento ruim na minha cabeça. Não tem jeito. Por mais que eu me esforce, às vezes alguma coisa ruim acaba passando na minha cabeça. Nesse estágio de evolução que nós estamos, a espiritualidade nos diz que é até normal isso acontecer. Faz parte do estágio de evolução, faz parte da reforma íntima. É até normal. O que não é normal é esse pensamento negativo que passa de vez em quando permanecer na nossa cabeça. Fazer da nossa cabeça a sua habitação. Um exemplo. Vamos supor que nós estamos agora saindo daqui, indo para casa a pé, e tem um passarinho, uma pomba voando. Nós nem estamos vendo a pomba. Aí a pomba faz um cocô. E cai exatamente na nossa cabeça. Tem como evitar que isso aconteça? Eu nem vi uma pomba. Ela está voando, pum, caiu. Tem gente que fala que isso é sorte. Deve ser sorte de quem estava do lado, né? Mas não tem como evitar esse tipo de coisa. Mas tem como evitar que essa pomba pouse na nossa cabeça, faça um ninho e passe a morar na nossa cabeça. Isso nós temos como evitar e não vamos deixar. Então, fazendo uma analogia ao pensamento que eu estava dizendo, o pensamento negativo passar por um momento ou outro na nossa cabeça, podemos até encarar como uma normalidade dentro desse nosso estágio, desse nosso esforço de nos melhorar. Mas fazer com que esse pensamento faça da nossa cabeça a sua habitação, esse pensamento negativo, essa coisa ruim, isso nós temos como evitar. Isso nós devemos evitar e muitas vezes não o fazemos. Isso tudo faz parte de um processo de exercício mental, de utilizar essa usina geradora, e eu gosto muito dessa colocação de Joana de Ângeles, quando ela coloca usina geradora, porque ela coloca nessa frase, nessa palavra, o poder da nossa mente. É uma usina mesmo, uma usina geradora de energias, que nós controlamos, que nós direcionamos para onde vai a energia e direcionamos até a potência dessa energia. É uma responsabilidade nossa muito grande e que nós vamos responder de como nós estamos utilizando essa força que Deus nos deu. Que nos deu e que permite que nós utilizamos do jeito que nós quisermos, porque Ele permite que nós utilizemos o nosso livre-arbítrio. Depois, arquemos com as consequências. Falar de mudanças e refletir sobre elas é mais fácil do que praticá-las, sem dúvida nenhuma. Porque mudar exige esforço. Toda mudança na nossa vida existe esforço, exige um trabalho que seja feito. E o ser humano ele tem também essa capacidade de
não querer mudar as coisas, principalmente quando é algo que toca muito a fundo nele. Como, por exemplo, certos defeitos, o orgulho, a vaidade. Ele tem a mania de deixar como está, porque deixar como está é mais fácil. É até mais fácil de arrumar desculpa. Né? Tem muitas coisas que nós fazemos que nós nem sabemos por que fazemos. Ou temos preguiça de raciocinar, ou não queremos mudar, nem percebemos que está errado porque nunca refletimos sobre certa atitude nossa. Ah, meu pai fazia assim, o meu avô fazia assim, sempre foi assim. Meu pai era assim, ele pegava e chutava o pau da barraca mesmo. O funcionário faltava, ele mandava embora, não queria nem saber por quê. Várias atitudes que nós vamos trazendo na nossa personalidade, que nós não avaliamos, não refletimos, não analisamos, e fazemos porque sempre foi assim. E mudar isso exige reflexão, dá trabalho, mas é necessário. Porque se nós ficarmos fazendo sempre as mesmas coisas, sem refletir o porquê fazemos, isso acaba virando um paradigma. Aquela coisa que nós fazemos constantemente sem saber por que fazemos. Não raciocinamos, não refletimos, ou porque sempre foi assim, ou porque dá trabalho de mudar. Como eu disse, toda mudança exige o trabalho. E nós temos que quebrar certos paradigmas que nós trazemos na nossa personalidade, que nos faz mal, inclusive. Passou uma vez um programa no Discovery Channel, depois eu vi até na internet já comentários sobre essa experiência. O programa mostrava a experiência de uns cientistas que estavam querendo provar como que nasce o paradigma. Exatamente certas coisas que nós fazemos, certas ações que nós fazemos sempre, às vezes repetitivamente, e nem sabemos por quê, não raciocinamos. E eles fizeram uma experiência que foi muito interessante. Eles pegaram uma gaiola bem grande, uma jaula, né? Colocaram 5 macacos nessa jaula. No centro da jaula eles colocaram uma escada e no topo da escada um cacho de banana pendurado. Então era a jaula, a escada, o cacho de banana e os 5 macaquinhos ali. Obviamente os macaquinhos estavam lá, todos na jaula. O primeiro que olhou para cima e viu o cacho de banana não teve dúvida. Subiu a escada e começou a comer a banana. Quando isso aconteceu, os cientistas pegaram um jato de água gelado, um jato forte e gelado, e começaram a jogar nos 4 macaquinhos que ficaram embaixo. O que subiu para comer a banana não recebeu o jato de água. Só os 4 que ficaram embaixo. Um jato que fazia o macaquinho sofrer, que ele não gostava. Aí pararam, o macaquinho que estava em cima desceu, daqui a pouco um outro macaquinho subiu para comer a banana e a experiência se repetiu. Aquele macaquinho que subiu podia comer a banana e os 4 que ficaram embaixo levavam o jato de água gelado. Isso foi repetido algumas vezes, sempre quando um subia, os que ficavam embaixo tomavam o jato de água, até que os macaquinhos perceberam o que estava acontecendo. Falou, opa, quando um de nós sobe para comer a banana, os que ficam aqui sofrem porque levam o banho. Então nós não vamos mais deixar subir. Quando eles perceberam isso, quando um macaquinho tentava subir, os 4 que iam ficar embaixo pulavam em cima dele e batia. Batia assim na cabeça, dava coquinho, né, e não deixava subir. Então eles tentavam subir 1, 2, 3 vezes, apanhavam, não subia mais. Chegou uma hora que os 5 macaquinhos, com o cacho de banana lá em cima, não tentavam subir. Porque senão apanhava. Aí o que os cientistas fizeram? Tiraram um macaquinho e colocaram um novo que não sabia de nada. O novo, obviamente, chegou lá, olhou o cacho de banana, primeira coisa, tentou subir a escada. Quando ele tentou subir, levou uma surra. Não sabia nem porque estava apanhando, mas apanhou dos 4 macaquinhos, tentou subir 1, 2 vezes, parou, não subiu mais também. Aí pegaram um outro macaquinho velho, tiraram e colocaram um outro novo, que também não sabia de nada, e como era de se esperar, o novo viu e tentou subir, apanhou dos 4, inclusive daquele que tinha apanhado sem saber por quê. Ele ia lá e batia também. Ele não sabia porque tinha apanhado, mas também batia. Aí começou a fazer a mesma coisa com os outros macaquinhos, tirar e colocar sempre o novo. Chegou um momento que os 5 macaquinhos da jaula nunca tinham tomado banho de água gelada, mas se alguém tentar subir, eles batiam. Né? Ou seja, não sabia por quê, não sabe por que faz, não sabe por que apanha, não sabe por que bate, mas faz porque sempre foi assim. Né?
toda vez. E aí eles conseguiram mostrar como que nascem os paradigmas. E isso daí nós temos que trazer essa experiência que eles fizeram para a nossa vida. Como é que nós estamos nos comportando diante de todas as situações? Será que todas as atitudes nossas são raciocinadas? Será que nós realmente sabemos o que estamos fazendo? É uma vontade nossa ou fazemos porque sempre foi assim? Nós não podemos permitir que certas atitudes nossas sejam paradigmas. E nós temos uma capacidade mental de mudar isso, a partir do momento que nós refletimos sobre as coisas. A doutrina espírita, ela exige o raciocínio, ela exige reflexão. A reforma íntima exige reflexão. E a fé, ela só é inabalável quando a gente raciocina sobre aquilo que nós estamos estudando, que nós estamos ouvindo. Que vocês acreditam, não porque eu estou falando, ou porque outro falou, ou porque vocês leram, mas sim porque vocês pegaram essa informação, passaram pelo crivo da razão, acreditaram por vocês mesmos que aquilo é verdade, tudo isso utilizando a mente, e fizeram a mudança, e creram naquilo. E crer em algo que vocês chegaram à conclusão, e não só porque alguém falou, torna essa fé inabalável. Não adianta ninguém vir e querer mudar a sua ideia. Teria que ter um argumento muito forte para fazer mudar a sua ideia. Porque você acredita por você mesmo. E essa é mais uma das capacidades mentais nossas. E a reforma íntima ela só é completa quando nós utilizamos o raciocínio, essa usina geradora, em todas as situações da nossa vida. E aí nós estamos falando de alguns exemplos da mente, do poder da nossa mente. E algumas pessoas podem falar, bom, alguma coisa que ele está falando eu já percebi, outras são teorias, até onde que vai realmente esse poder da mente. Hoje está muito em moda nos cursos e livros de autoajuda falar da força mental, e isso é muito bom, porque tem muitas coisas boas nesses cursos. Obviamente que muitos que eu li e estudei direcionavam única e exclusivamente para conquistas materiais, que são importantes na nossa vida, mas muito mais importantes são as conquistas espirituais. Utilizar essa usina geradora para nossa própria saúde, saúde mental e saúde física, e para mudar a nossa conduta moral, principalmente. Mas a mente, como eu disse no início, a espiritualidade nos fala que nós não temos nem ainda a capacidade de entender a profundidade desse poder. Quando nós pensamos em alguém, o fato simplesmente de pensar, nós nos ligamos energeticamente com essa pessoa. Porque o pensamento é energia. É sutil, mas é energia. Eu estou aqui falando e vocês estão me ouvindo porque essa sala está cheia de ar. E o veículo de propagação do som é o ar. Então eu falo, vibra e vai até o ouvido de vocês. O veículo de propagação do pensamento é o fluido cósmico universal. E a espiritualidade nos diz que o fluido cósmico universal, por existir em todo o universo e ser o condutor do pensamento, nós podemos, quando nós pensamos em alguém, encarnado ou desencarnado, nós imediatamente, em fração de segundo, nos ligamos com aquele espírito ou com aquela pessoa. Pode estar na sala do lado, pode estar no outro lado do planeta, ou pode estar no plano espiritual. Quando fazemos uma oração, quando pedimos alguma coisa, nós estamos nos ligando energeticamente com a espiritualidade. Vocês já passaram pela experiência, ou já ouviram alguém falar, alguém ligar para você, tocar o telefone, você atende, você fala, nossa, estava pensando em você. Né? Você não morre mais. Né? Isso acontece com muita frequência. Porque quando você pensa em alguém, você se liga energeticamente com aquela pessoa. Não que aquela pessoa vai perceber e falar assim, nossa, o Evandro agora está pensando em mim, estou sentindo isso. Não dessa maneira. Mas quando eu me ligo energeticamente com ela, vai um pouquinho de mim, da minha
aura mental. E a pessoa lembra de mim simplesmente, porque eu estou pensando nela. Aí toca o telefone, ela fala, estava pensando em você, porque eu estava antes pensando nela. E esse estudo, ele é muito mais profundo. E quanto mais nós estudamos, nós vamos vendo quanta responsabilidade nós temos quando nós direcionamos o nosso pensamento a alguém. Porque quando nós pensamos em alguém, junto com o pensamento vai um sentimento. O sentimento ele dá qualidade ao pensamento. Se é um pensamento bom, de amor, de carinho, positivo, vai um sentimento que dá essa qualidade. Se é um pensamento negativo, por exemplo, eu penso com ódio, desejo mal para alguém, vai também esse mesmo sentimento. Só que nós sabemos que nós somos regidos pela lei de ação e reação, a lei de causa e efeito. A toda ação nós temos uma reação em sentido contrário, de mesma intensidade e de mesma qualidade. Ou seja, se eu direciono pensamentos de amor, eu recebo de volta, através da lei de reação, essa mesma qualidade. Se eu sou uma pessoa que sempre estou desejando mal, tendo sentimentos de ódio, de raiva, eu vou receber de volta essa mesma qualidade. E tudo isso que eu estou falando não é só teoria. A ciência, a física, está comprovando tudo isso. Há muito tempo. A medicina, cada vez mais, se preocupa com a qualidade mental na cura do corpo físico. Isso está sendo acelerado nos últimos anos, porque estão percebendo, através dos testes, de que realmente a mente, o pensamento positivo, ele auxilia na cura do corpo físico. Porque, como diz Joana de Ângeles, volto a repetir a frase que eu falei no início, só para ficar bem marcada, nossa mente é uma usina geradora que irradia energias por todo o nosso corpo físico. Ela começa o texto com essa frase e depois começa a falar da saúde mental e saúde do nosso corpo físico, ligando uma coisa na outra, que é a nossa saúde mental e do corpo físico e a nossa felicidade está diretamente relacionada à qualidade do nosso pensamento. Eu fico falando, me dá sede, então eu trago sempre limão para aguar um pouco a boca. Deixa o limão. Por que vocês estão fazendo careta? Olha que vem gente engolir saliva, fazer careta. Veja bem, o limão está na minha boca, quem está sentindo o azedo do limão sou eu, e vocês estão fazendo careta e fica salivando também? Fica salivando? Mas o limão está na minha boca. Veja bem, só uma experiência rápida. Só o fato de vocês olharem eu chupar o limão e saber que está azedo, e que eu estou sentindo esse gosto azedo, e estava mesmo, a mente de vocês já falou, aquilo é azedo. E mandou uma mensagem para as glândulas salivares e produzir saliva, porque é o que faz quando a gente sente um gosto azedo. Mas o limão não estava na boca de vocês, estava na minha boca. Então, se só o fato de vocês verem eu chupar esse limão, imaginar que eu estou sentindo o gosto azedo, apesar de estar na minha boca, vocês já tiveram essa capacidade? A mente de vocês já mexeu com as glândulas salivares de vocês? Vocês já até sentiram o azedo? Fizeram careta porque estava azedo? E quem estava sofrendo o azedo era só eu? Vocês imaginem o que vocês podem fazer com a mente se vocês ficarem direcionando, porque isso aí foi quase involuntário. Né? Vocês olharam, a mente já falou, aquilo é azedo e já começou a tomar todas as decisões. Imagina se a gente pega e fala assim, eu estou mal, estou doente, está doendo meu joelho, isso aqui deve ser grave, não é nada. Ele bateu na porta só ali, quando ele entrou, mas ele ficava, é grave, fica grave mesmo. Né? Você tem a capacidade.
Você consegue, a mente fala, bom, ele quer que fique doendo, vamos fazer doer. Né? O contrário também é verdade. Se você tem uma enfermidade e começa a pensar de maneira positiva, dizendo, eu vou sarar, eu vou me curar, eu tenho, e tiver merecimento, vai se curar. Foi só uma experiencinha simples, mas só para nós vermos na prática de que essas coisas não são teoria. Que a nossa mente realmente produz energias que podem mudar completamente a nossa vida, a nossa felicidade e das pessoas que estão conosco. É uma responsabilidade grande, é um tema que requer muito estudo, mas mesmo que nós não estudemos, que a gente reflita, que a gente pense, que a gente direcione os nossos pensamentos sempre de maneiras positivas, com sentimentos de amor, pensando bem, direcionando a nossa atenção nas coisas positivas, nas coisas boas que toda situação e todas as pessoas têm. Nós temos essa capacidade. E fazendo isso, direcionando nossa atenção às coisas boas, vendo o lado positivo de toda situação, nós seremos pessoas mais felizes, mais saudáveis e faremos todas as pessoas à nossa volta também mais felizes. Que Deus abençoe a todos vocês. Evandro, nossos agradecimentos. Você vai comigo lá. Nossos agradecimentos a você. Essa história que ele falou é verdade. A gente conversou um pouquinho. O Evandro é de Santo André, como eu. E a história é bem antiga, né? No tempo até que eu tinha cabelo e não era branco, mas tudo bem. Evandro, obrigado. A gente espera poder contar com você outras vezes aqui na nossa casa. O tema é bastante interessante, é algo que a gente tem que realmente refletir, porque da mesma forma que a gente pode acabar trazendo prejuízo para a nossa saúde com pensamentos negativos, nós podemos ajudar a nós e a muitas pessoas, né? Existe um trabalho aqui na casa que nós fazemos, principalmente às quartas-feiras, que são os tratamentos à distância. Então, a gente vê os resultados, a gente recebe e-mails, as pessoas agradecendo, porque o resultado é efetivo. Então, basta que cada um de nós faça a sua parte, né? E isso é bastante simples, é só a gente querer, tá bom? Então, o nosso abraço aos amigos da internet. Hoje tivemos lá quase 80 pessoas assistindo a nossa palestra. Contamos com todos na próxima semana novamente. E boa noite aos presentes também. Muito obrigado.